Fala aí, seus peixão, muito bom dia. São quase 6:30 da manhã aqui, já acordei levando um xingo hoje aqui, porque, já acordei animado, chutando a porta, cantando o hino e... Tô animado essa porra porque hoje tem Santos, cara. É isso aí, seus peixão. Não, vocês não estão malucos. Hoje não é domingo, mas nós temos Santos Futebol Clube. Eu sei, emoção é forte, né? No meio da semana assim pega a gente de jeito, né? Porque, na verdade, se fosse 2 meses atrás, né? Eu acho que a gente, né, como torcedor, estaria mais preocupado. Falar, puta, lá vem esse time estragar bem no meio da minha semana. Não é nem o final de semana, né? Que pelo menos no final de semana ainda tem o restinho ali de domingo pra dar uma aceitada. Segunda é mais difícil, mas depois passa, né? Mas quarta-feira é embaçado. Mas pra nossa felicidade e pro nosso otimismo, tudo indica que o Santos não vai fazer a gente passar essa raiva. Brincadeiras à parte, hoje o Santos enfrenta, né, o Grêmio na Vila Belmiro às 9:30 da noite, um jogo importantíssimo para o Santos, basicamente um jogo ali de 6 pontos. É um jogo que eu entendo que o Santos vem embalado pelos últimos 4 jogos com o Vojvoda, vem invicto, mesmo tendo apenas uma vitória e 3 empates. Temos que considerar que basicamente todos os jogos foram fora de casa e o Santos, inclusive, jogou muito bem, jogou como se estivesse jogando em casa, então isso é muito positivo. Tem outro fator também, que foram os resultados de ontem, que são muito positivos para o Santos. O Juventude acabou empatando, continua com pelo menos 4 pontos ali de diferença para o Santos. O Santos fica aí pelo menos 4 pontos distante da zona de rebaixamento. O Atlético acaba não subindo muito na tabela também. E o Santos, com a vitória de hoje, tem uma possibilidade de dar um bom salto aí na tabela, passando inclusive o Corinthians. Os galinha preta que perderam pro Flamengo. Não gosto tanto do Flamengo, mas o Flamengo fez a boa, viu? Valeu, Mengudo. E vale considerar também que o Santos tem um jogo a menos, né? Que alguns desses times que estão disputando aquela parte da tabela com o Santos, né? Como é o caso do Grêmio, é o caso do Vasco, do Juventude, do Corinthians e do Vitória. Então são alguns dos pontos positivos aí, né? Entendo que, poxa, o Santos, além da obrigação de ganhar, tem todos os motivos para ganhar. Mas, por outro lado, a gente tem que também tomar cuidado, tem que se atentar a algumas coisas. O Grêmio é um time tradicional, um time com a camisa pesada. O Mano Menezes é um treinador experiente, embora não me agrade muito, mas não tem como dizer que ele não é um treinador experiente. E o Grêmio vem também meio que embalado. O Grêmio, ele hoje tem ali, se eu não me engano, a 6ª melhor colocação nesse retorno, né? Foram ali 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, vem fazendo um bom segundo turno, acabou de dar um amasso no Vitória também. Por outro lado, o Grêmio vem também sem algumas das suas principais peças, né? O Grêmio, na verdade, está com bastante desfalque, se eu não me engano, são quase 13 desfalques, mas ali tem alguns dos seus jogadores principais que também não estarão à disposição, né? Que é a questão do Christian Oliveira, que é a questão do William, do Cuéllar, do Thiago Volpi. Isso, ao mesmo tempo que é bom, a gente tem que tomar cuidado, o professor Vojvoda tem que tomar cuidado também, até para ver como que o Mano Menezes vai repor essas peças, qual que vai ser a estratégia ali do Mano Menezes. Até porque o Mano Menezes e o Grêmio já demonstrou que tem um perfil jogando fora de casa ali bastante alternado. Não tem ali uma formação tática padrão que o Grêmio costuma usar fora de casa, né? O Mano Menezes costuma ali variar bastante, né? Então ali entre um 4-3-3, um 4-2-3-1, um 4-1-2-1-2, né? Então ele varia. O que não varia muito é o padrão, é a forma que o Grêmio propõe o jogo, ou melhor, deixa de propor o jogo, né, fora de casa. Então o Grêmio realmente, quando joga fora de casa, costuma ter uma postura ali mais reativa, né, de contra-ataque, ou seja, deixa o adversário ali jogar mais, né, ter a posse de bola e posta ali o time, prepara o time justamente para jogar em transição rápida, né, da defesa para o ataque, tentar contra-ataques, bola enfiadas nas costas.
ir lá ele daqui até Rondônia. Então, todos esses pontos que eu tenho certeza que o nosso professor já avaliou, e até por isso que eu entendo que o Vojvoda vem com uma formação tática muito parecida com o que foi contra o RB Bragantino. Então, vamos pro time titular, ou melhor, provável time titular, né? Porque não dá para saber ao certo. Chambre, você já sabe, coloca aí para os nossos peixão a provável escalação do Santos para o jogo de hoje. Para começar, não poderia ser diferente, nós temos um monstro sagrado, Gabriel Brazão. Na verdade, como diria o Edu, Monster Sagrated. Então, Brazão, pô, não tenho o que falar desse cara. Nosso Fábio Costa Mirim, né? Fábio Costa Júnior. Bom, temos mudanças, aparentemente, né? Principalmente nas laterais do Santos. Ao que tudo indica, o professor deva voltar com o Igor Vinícius como titular. Gosto bastante, né, do Igor Vinícius. Acho que os jogos que ele vinha fazendo, né, ele vinha fazendo boas apresentações, vinha fazendo bons jogos. Gosto do Mike também, acho que ofensivamente fez uma bela partida contra o Bragantino, mas infelizmente isso não muda o fato que ele cometeu, né, ali alguns erros, e principalmente o erro que originou, né, o primeiro gol do Bragantino. Então ele acabou também cansando muito físico ali, não aguentou muito aquela intensidade de jogo. Então gosto sim da ideia, ainda não é uma certeza, mas muito provavelmente o Igor Vinícius venha como titular. Espero também que o nosso professor possa dar uma oportunidade para o menino da base, o JP Sherman, pelo menos alguns minutos, se não nesse jogo, pelo menos que ele olhe para isso nos próximos jogos, né? Devemos ter mudança também na zaga, tá? Isso também não é uma confirmação. O Adonis Frias entrando no lugar do Alexis Duarte. Como vocês sabem, o Adonis, ele sentiu... Adonis, tá? Parece que eu tô falando da saga Rock lá do Creed. E, né, então o Frias, ele sentiu um incômodo na panturrilha, numa parte ali do músculo que é um pouco mais delicada. Por estratégia do professor, ficou fora do jogo contra o Bragantino, mas ele já está apto a jogar de novo. Mas realmente fica ali uma dúvida para ver se usa mais esse jogo para poupar ele e ter ele 100% num jogo difícil fora de casa contra o Ceará logo em seguida, ou se ele realmente já joga como titular nesse, né? Aparentemente sim. E aí, fechando a dupla de zaga ali pela esquerda, o Luan Pérez. Eu acho que vai ter gente que vai reclamar, pô, por que não entra com o Frias e com o Duarte, né? Não sei o que, mas gente... Eu, sinceramente, gosto muito do Luan Pérez, sempre gostei, desde a primeira passagem, acho um baita de um zagueiro. Acho que vem fazendo ótimas partidas, teve um começo difícil nessa volta aqui pro Santos, mas não conseguiu jogar bem assim como todo o time, né? Inclusive o seu Neymar, porque não tinha técnico. Essa é a verdade. Ninguém que passou ali era técnico de verdade, não conseguia fazer aquele time jogar. E agora ele vem fazendo boas partidas. Mas sim, cometeu um erro importante contra o Bragantino. Isso tem que ser visto sim, mas não muda o fato que ele é um bom zagueiro. Cometeu um erro, não vinha cometendo essas falhas. E eu acho que a gente não pode, né, julgar ele só a partir disso. Então acho que é um zagueiro mais conhecido, ele é canhoto, o que é melhor para fechar a dupla ali da zaga na esquerda. E enquanto houver essa postura do Vojvoda, né, de manter uma linha de 4 defensores, eu acho que realmente é a pessoa mais adequada ali, é o jogador mais adequado para o lado esquerdo, enquanto o Frias e o Duarte ali disputam o lado direito. E aí, novidade, temos Escobar, nosso argentino maravilhoso, na lateral esquerda. Ele deve voltar para o time titular, o que eu acho bom, né? Gosto muito do Souza, acho ele mais jogador, inclusive, do que o Escobar. Fez uma boa partida contra o Bragantino, mas para este jogo e para a formação tática, né, que o Vojvoda vai usar, de linha de 4 defensores, acredito que o Escobar seja mais adequado. E aí temos o meio de campo ali de 4 meio-campistas, né, como se fosse um losango, com novamente o Schmidt sendo a primeira peça ali de transição da defesa para o meio de campo, né, protegendo a cabeça da área ali. O Zé Rafael um pouquinho mais para a esquerda, Barreal um pouquinho mais direita, Roleiser como meia atacante ali, e Guilherme e Lautaro Dias como os dois atacantes ali na frente, né? O Guilherme como segundo, o Lautaro Dias mais como atacante de referência, né? Então, ao que tudo indica, o nosso professor vem com um 4-4-2 losango.
nada muito diferente do que ele já vinha aplicando. Eu acredito que ele vai fazer parecido como ele fez no jogo contra o Bragantino, né, que são algumas variações táticas ao longo do jogo, mas que não fogem muito dessa ideia, dessa formação, né? Então ali contra o Bragantino a gente viu o time com um 4-4-2 losango, depois um 4-3-3, né, abrindo um pouco mais 2 jogadores ali para as extremidades, deixando um jogador mais de referência, e também um 4-4-2 com um meio de campo mais aberto, mais espalhado, fechando mais uma linha de 4 junto com a da defesa, né? Então eu realmente acho que o plano do Vojvoda é parecido com isso. Eu acho que ele entra com esse 4-4-2 losango, mas ele vai ter essas variações táticas ao longo do jogo, até porque nós temos ali uma peça, uma posição fundamental que hoje não tem como ser suprida, que é ali como se fosse um meia central à direita, né? Porque o Vitor Hugo infelizmente acabou machucando, é um jogador que poderia ser importante para esse jogo. Gabriel Bom Tempo nem se fala, para mim é um Vitor Hugo melhorado ainda, né? Então faz muita falta para essa posição, faz muita falta para o Santos. Acho que inclusive ele poderia estar tendo um crescimento estrondoso nesses últimos jogos com o Vojvoda, é uma pena. Inclusive deve voltar contra o Ceará ou contra o Corinthians, mas mais provavelmente contra o Corinthians. E o Barreal vai fazer essa função, mas não necessariamente essa função. É por isso que eu falo que varia muito, não é a posição dele. Então ele vai sim quebrar um galho ali às vezes, mas também ele vai estar variando o posicionamento o tempo todo, assim como foi no último jogo. Roleiser uma hora estava mais jogando centralizado, outra hora mais aberta à direita, Barreal hora na direita, hora na esquerda, hora mais centralizado, justamente por conta dessas variações táticas do nosso professor. Então vejo isso como muito positivo, gostei muito da atuação contra o Bragantino, e se o Santos conseguiu se impor daquela forma fora de casa, isso nos passa um otimismo gigantesco, que o Santos vai se impor ainda mais, vai ser ainda mais agressivo jogando em casa hoje e tendo todos esses motivos positivos. Então, novamente, né, o time tá embalado, o time tá com outra moral, os jogadores, a confiança, o professor Vojvoda tá com a confiança da torcida, tem tudo para hoje estar um alçapão na Vila Belmiro, o torcedor animado, motivado, né, apoiando o time. O Grêmio é nosso freguês, diga-se de passagem, né, nos últimos anos. Tudo bem que nos últimos 4 jogos meio que ficou ali, meio que empatado, mas vem sendo nosso freguês nos últimos anos, né? Então, e o Santos precisa desses 3 pontos, e então tem tudo para o Santos fazer uma baita de uma partida e o Santos ganhar esse jogo. E o que me agrada bastante do Vojvoda é que realmente assim, tudo indica que ele avaliou tudo isso, né? E avaliou também o time do Grêmio, a questão deles virem desfalcados, a questão como eles jogam fora de casa. Eu acho que é até por isso que o nosso professor ele não vai abrir a mão de 4 defensores, né? Eu até falei, acho que no último pós-jogo com o Edu, que talvez fosse o momento do professor, né, tentar ali uma formação diferente, com uma linha de 3 zagueiros e 5 meio-campistas. Mas realmente para esse jogo, e eu acho que é um dos motivos que ele nem está considerando algum outro tipo de formação ali com que tenha menos do que 3 defensores, justamente por conta dessa questão do Grêmio jogar em transição, jogar no contra-ataque, né? Talvez seja até por isso, embora eu também ache que ele prefira neste momento o Escobar do que o Souza, mas acho que é um dos motivos que ele também está entrando com o Souza, acho que é um dos motivos que ele está entrando com o Igor também, justamente para que o Santos não sofra tanto com os contra-ataques do Grêmio, porque o Santos ele vai vir para ter a posse de bola, para propor o jogo, para ficar com a linha marcação pressão alta, e isso gera espaços para o adversário, isso gera oportunidades para o adversário. Agora, se é um time bem treinado, com uma boa noção ali dentro de campo, isso pode ser totalmente contornado, assim como o Santos vem fazendo, poxa. Olha o tanto que o Santos vem jogando para cima, tendo a posse de bola e mesmo assim não ficando tão exposto na defesa. É lógico, toma alguns sustos ali sim, toma algumas bolas enfiadas, né? O Pilau que não ouça isso aí. Toma, né, então algumas bolas de lançamento, né? Os times adversários usando os pontas para fazer essas infiltrações.
né? Mas você vê que o time do Santos, o Vojvoda, tem consciência disso e eles conseguem fazer com que o time, na maioria dos lances, tenha essa segurança e consiga ali recompor o time. Principalmente usando o Escobar, por exemplo, que é um cara que recompõe de uma forma absurda, é muito rápido, muito raçudo. Ele usando esses dois laterais e essa formação tática, eu entendo, né, que ele abdica da questão de usar como se fossem alas, então vão ser mesmo laterais ali que vão dar um apoio até mais ou menos a linha do meio de campo, um pouquinho mais para frente, mas que vão estar sempre muito ligados ali para ficar próximo ao meio de campo e a linha defensiva do Santos. Então é isso, seus peixão. Eu realmente acho que o Vojvoda conseguiu ler todo esse cenário. Eu acho que dentro das opções disponíveis, nós estamos aí com o melhor time titular. Gosto muito dessa formação tática do Vojvoda, ainda mais pelo fato que eu imagino que ele também vai fazer algumas variações parecidas com o que foi feito contra o Bragantino, que eu achei ótimo. E só torço realmente para que ele não cometa alguns... não vou dizer erros, porque eu não acho necessariamente que ele errou contra o Bragantino, mas algumas precipitações, né? Para que ele não se precipite, porque para mim ele se precipitou contra o Bragantino, e tirar jogadores importantes e que podem resolver o jogo, né? Então, né, como o Roleiser, como o Lautaro, como o Barreal ali. Então, eu realmente espero que ele se atente a isso, que ele tome cuidado com isso, porque ele não vinha acostumando a errar essas decisões, né, de mudança, de substituições e o momento de fazer mudança tática ali, né? E infelizmente cometeu um erro ali contra o Bragantino, mas espero que dessa vez entendo que ele não vai fazer a mesma coisa, né? Então tem tudo para o Santos fazer uma baita de uma partida, para o Santos ganhar tranquilamente do Grêmio e, poxa, alçar voos maiores aí. O Santos ganhando hoje vai para 30 pontos, cola ali na zona de classificação, né? Junto com o Vasco, no 12º lugar ali para a Copa Sul-Americana, e a gente começa a almejar coisas maiores, poxa. Os próximos jogos, principalmente os 2 próximos jogos, são jogos também bem possíveis do Santos pontuar, né? E diga-se de passagem, tá? Eu por enquanto tô acertando meu bolão, porque já teve gente zicando lá quando eu falei que o Santos ia empatar contra o Bragantino e ganhar do Grêmio, mas tô acertando por enquanto, hein? Então podem me cobrar hoje. Se o Santos ganhar hoje contra o Grêmio, eu vou até fazer o pós-jogo tomando uma cerveja hoje com o Edu, porque merece, né? Santista ver o time ganhar no meio da semana é algo merecido, né? Mas é isso, seus peixão. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo, sobre a formação escolhida pelo Vojvoda, sobre o time titular, né? Vamos conversar um pouquinho aí. Deixem o like de vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Quem puder hypar nos ajuda bastante. Nos sigam aí nas redes sociais, que o Chambre vai deixar para vocês, @canal Vem Pro Peixão, @ph.cefeitosa e @edufutirinhas. Beleza? Valeu, seus pichão. Até a próxima.